pelo pronunciamento e está inscrito pela liderança do PMDB, presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Hoje fizemos uma reunião da mesa diretora e tenho certeza que o presidente Renan tem um pronunciamento importante para todos os colegas senadores e senadoras. Por isso que eu gostaria... Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Com licença, senhor presidente. Só queria pedir a atenção dos colegas senadores. Eu penso que é importante. O presidente Renan tem um comunicado importante a fazer e fala como inscrito pela liderança do PMDB. Com a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Após ser indicado formalmente pelo meu partido, pelo PMDB, me dirigi, senhor presidente e senhores senadores, a todos com uma proposta de trabalho, com 4 vetores: austeridade interna, com eliminação de redundâncias e sobreposições, a ambição de nos tornarmos a instituição número 1 em transparência, uma agenda microeconômica para tornar o Brasil mais fácil e mais amigável e, senador Jorge Viana, a defesa intransigente da liberdade de expressão. Nesta primeira semana de trabalhos efetivos desta Casa, gostaria, senhor presidente, de prestar contas aos senhores senadores e às senhoras senadoras e ao país também, anunciando as primeiras providências adotadas pela atual mesa diretora, que vão, senhores senadores, ao encontro dos desejos da sociedade. Um parlamento mais enxuto, eficiente e absolutamente transparente. Reitero que este trabalho é um aprofundamento do muito que foi implementado pelo presidente José Sarney em busca de agilidade e eficiência com a eliminação de desperdícios. Lembro ainda, senhores senadores, que esta missão não se encerra aqui. Ela será permanente, continuada. Outras medidas virão como consequência dessas medidas que estão sendo tomadas agora. Uma grande jornada começa sempre com o primeiro passo e este primeiro passo está sendo dado, como disse e repito agora, com o apoio de todos os senadores, servidores e da sociedade, nós vamos cada vez mais diminuir o gigantismo do Senado Federal. O que aprovamos hoje na mesa diretora é um conjunto de medidas visando a racionalização administrativa, a eficiência, a austeridade e o fim das redundâncias e desperdícios. Farei, senador Jorge Viana, um relato sucinto sobre as decisões inadiáveis aprovadas agora à tarde pela mesa diretora do Senado Federal. O Senado Federal está extinguindo mais de 500 funções de chefia e assessoramento em todas as suas unidades. Isso representa, senhores senadores, 25% do total e implicará em economia de 26 milhões de reais. Na mão de obra terceirizada, não serão renovados vários contratos que vencem no meio do ano e outros serão reduzidos drasticamente a fim de atingirmos uma economia de 66 milhões de reais. Entre eles, os contratos de prestação de serviço ao apoio administrativo, envolvendo 512 pessoas e mais 61 pessoas no arquivo. Não haverá prejuízo da prestação do serviço, uma vez que serão feitos ajustes no horário de trabalho dos servidores do Senado Federal. Os contratos com vigilância serão otimizados e haverá redução de 20%. Também, senhores senadores, estamos extinguindo
o atendimento ambulatorial gratuito para os servidores do Senado Federal no serviço médico. Ou seja, estamos eliminando um serviço indefensável e gratuito. A economia, com essa medida, será da ordem de 6 milhões de reais. O Senado, como todos sabem, oferece a seus servidores um plano de saúde compatível com o mercado privado de assistência médica. No entanto, ao mesmo tempo, o Senado proporcionava uma estrutura integralmente custeada pelos cofres públicos. Isso acabou, senhor presidente. O que é que acontecia na prática, senhores senadores? Todos os servidores do Senado Federal têm um plano de saúde e o Senado prestava assistência ambulatorial sem que essa assistência fosse ressarcida pelo plano de saúde. E ainda no final do ano o Senado tinha que completar o orçamento do próprio plano de saúde. E essa redundância, ela acabou, ela não vai continuar. O que se faz a partir de agora é limitar esse atendimento gratuito exclusivamente às emergências. Nós vamos estabelecer a lotação ideal da emergência, além das funções institucionais asseguradas por lei de perícia médica e medicina do trabalho. 3 grandes institutos com competências afins estão sendo fundidos em uma estrutura mais racional, o ILB, o Interleges e o Unileges. Na mesma linha, outras secretarias e serviços estão sendo extintos e incorporadas por outras unidades de serviços do Senado Federal. Os processos administrativos do Prodasem e Gráfica serão unificados e as funções comissionadas ficarão vagas. Neste item, envolvendo as fusões e incorporações, serão economizados outros 3 milhões de reais. A jornada de trabalho na modalidade corrida é ampliada para 7 horas. Isso representa 14 horas de funcionamento ininterrupto e um aumento de 50 mil horas úteis de trabalho por mês. As limitações existentes para realização de serviços extraordinários estão mantidas. A economia anual, evitando-se nomeações e contratações, é de cerca de 160 milhões. Apenas nestes primeiros itens, extinção de funções de chefia e assessoramento, economia em contratos de mão de obra, ampliação da jornada de trabalho, eliminação do atendimento ambulatorial e fusões, estaremos economizando 262 milhões de reais, uma racionalização muito expressiva e, reitero, inadiável do ponto de vista do Senado e do consequente gigantismo com o qual nós tínhamos que conviver. Outra mudança relevante faculta que a chefia de gabinete dos senadores seja exercida por cargo comissionado, por ocupante de cargo comissionado. Ressalte-se já existentes, uma vez que não criaremos cargos. Pelo contrário, nós estamos, com essa decisão da mesa, eliminando todos esses desperdícios. Também estão vedadas as nomeações para as carreiras de Polícia Legislativa, 117 cargos vagos, e de Saúde e Assistência Social, 42 cargos vagos, sendo 28 de analistas e 14 de técnicos de saúde e assistência social. Também é instituído, sem custo algum, apenas com remanejamentos internos, o Conselho de Transparência e Controle Social, diretamente vinculado, como defendi aqui, à presidência do Senado Federal. Integrarão este Conselho, como membros natos do Conselho, o diretor da Secretaria de Transparência, que o presidirá, o diretor da Secretaria de Informação e Documentação, o diretor da Secretaria de Pesquisa e Opinião
e o diretor da Secretaria de Comunicação, além de outros membros, inclusive da sociedade organizada, para que nós possamos, com isso, demonstrar, sobejamente demonstrar, que todos os poderes da República, eles são transparentes. Mas nenhum poder da República, nenhum poder é mais transparente do que o Legislativo brasileiro. Este Conselho, ressalte-se, contará com cidadãos de fora do Legislativo, da sociedade civil, e terá por obrigação fiscalizar o atendimento das demandas por acesso à informação e orientar o funcionamento dos órgãos vinculados a essa tarefa. Ainda, senador Jorge Viana, na linha da busca da excelência em transparência, estamos determinando ao portal de transparência a colocação dos dados referentes a proventos e pensões de ex-parlamentares, servidores inativos e pensionistas. Outras importantes iniciativas limitam, por exemplo, a 55 o fracionamento dos 11 cargos em comissão de cada gabinete, de cada liderança, e estamos ainda determinando uma revisão de todo o plano de acessibilidade do Senado Federal. Igualmente sem custo, é instituída, como me comprometi aqui no dia em que nós discutimos e defendíamos as propostas na eleição do Senado Federal, nós estamos instituindo, mediante transformação de estrutura existente, de remanejamento de estrutura existente, na Procuradoria, na própria Procuradoria Parlamentar, a Procuradoria da Mulher. Essa Procuradoria da Mulher, inspirada em projeto de lei da senadora Vanessa Graziotin, materializado agora, ela zerará pelas políticas de gênero em discussão no Legislativo, bem como internamente no que concerne à própria gestão da Casa. O prazo, essa também é uma medida importante, o prazo de permanência do diretor de compras e contratações e do diretor de controle interno do Senado Federal será de 2 anos, improrrogáveis. O rodízio nessas duas funções estratégicas que cuidam da contratação e de sua fiscalização, ele é absolutamente recomendável. Em síntese, senhoras senadoras e senhores senadores, são essas as primeiras providências que nós vamos adotar, que foram, repito, aprovadas pela mesa do Senado Federal. Elas se inserem dentro de um planejamento estratégico que será no todo conhecido em 30 dias, com metas e prazos de curto, médio e longo prazo. Ressalto ainda que iremos aprofundar esse trabalho e ele é fundamental, insubstituível para reaproximarmos o Senado Federal da sociedade brasileira. Não se trata, senhores senadores, senhoras senadoras, não se trata de fazer menos com menos, tampouco de fazer menos com mais. Trata, sim, de fazermos mais com menos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, eu cumprimento o presidente Renan Calheiros pelo pronunciamento e especialmente pelas medidas adotadas. Estou certo que são medidas importantes para o bom funcionamento do Senado, para a maior eficiência da Casa e, como anunciou o presidente Renan Calheiros, nós temos uma economia de R$1/4 bilhão no biênio. Isso são as medidas iniciais e, como membro da mesa diretora, devo dizer que todos nós temos uma expectativa de que seja o começo de mudanças que o Senado experimenta a partir de agora.